Boa noite, amigos do CEAL. Coisa boa estar aqui com vocês mais uma vez nessas férias, né, de julho, nesses estudos das quartas-feiras. Opa, já estou aqui ao vivo, já estou vendo aqui. Olha, deixa eu tirar aqui. Coisa boa, nós estamos aqui ao vivo com vocês, mais uma quarta-feira para um estudo sobre as consequências do Espiritismo. Deixa eu ver quem está aqui conosco. O Gervásio já está aqui conosco, dando boa noite. Imaculada Mourão. O Adolfo, a Oneide Vale, Eunice está dando boa noite. A Flor está assistindo e nós já estamos esperando a Flor compartilhar o link em todos os grupos. Peço a vocês que são de outra cidade, que são de um outro grupo espírita, que estão acompanhando conosco o estudo, que coloquem aqui no link de vocês, de que cidade, de que grupo vocês são. Como a Irã está dizendo aqui, ó, a Irã Pierre, ela é do CEDIM, né, do Centro Espírita Divino Mestre, está aqui conosco. Opa, de repente entrou. Foi a Flor aqui. Um monte de barulhinho. Quando eu fui olhar, sabe quem era? A Flor. Mandando mensagem para todo mundo. É isso aí, Flor. Obrigado pela sua participação conosco. Então, quem for de outro grupo, não esquece. Coloca o nome da cidade, coloca o nome do grupo. Tá bom? Isso vai ser muito importante para todos nós sabermos, divulgarmos aqui com todos. Deixa eu compartilhar aqui também. Opa, vou enviar aqui para a nossa lista de amigos. Se você quer participar da lista de amigos do CEAL, coloca, me avisa aqui olha, o pessoal do Grupo Espírita Viana de Carvalho, Eduardo. Você quer participar da lista, receber todas as lives? Vai aí no privado e deixa o FEAP de Macapá. Volta para mim, que eu perdi aqui. A Oneide está dizendo que é da Federação Espírita do Amapá. Eu acho que é isso, não é, Oneide? Se for, você me avisa. Eu acho que é isso, né? Estou tentando adivinhar aqui a sigla. Deixa eu passar aqui também para todo mundo que pede, que está aqui conosco. Aqui eu estou passando o link para todo mundo. Ingrid Nascimento está dando boa noite. Boa noite, Ingrid. Seja bem-vinda. O pessoal do CEAL, o Evandro está aqui. Eu estou só compartilhando aqui com o pessoal aqui. E também do NEBEM, que é o Núcleo Espírita Bezerra de Menezes. Compartilhem esse texto nas redes sociais. Olha a Denise aí, Seja CA, ô povo, que coisa boa. Sim, olha aí, a Dulce lembrando a nossa hashtag Somos Todos CEAL. Vamos compartilhar, fazer essa hashtag subir, né? Somos Todos CEAL, que coisa boa, que bom tê-los aqui. A Mônica está dando boa noite. Eu vou compartilhar aqui nas minhas redes sociais. Isso aí, era a Federação Espírita do Amapá. Um abraço para o pessoal do Amapá, da Federação Espírita do Amapá. Boa noite, Mônica. Já falei, mas falo mais uma vez. Pessoal aí, vamos lá. Publiquei nas redes sociais. Olha a Ana dando boa noite. Boa noite, a Ana. Pessoal da casa de Ismael. A Débora está assistindo. É isso aí. Nós já estamos com 28 compartilhamentos, meus amigos. Que coisa boa. Vocês estão super afiados aqui nos compartilhamentos, né? Que coisa boa. Olha aí, a Socorro Amorim da casa de Ismael. O Antônio Carvalho, a Luzia, muita gente chegando, né? A Aurinês, uma pessoa muito querida. A Flor já fazendo Somos Todos CEAL
subir compartilhando, é isso aí. Os compartilhamentos acabam de aumentar. Muito obrigado por vocês estarem compartilhando esse conteúdo, compartilhando as publicações do CEAL. É uma alegria estar com vocês. Vamos fazer uma prece para a gente iniciar mais esse estudo. Ah, meu amigo Marquinho, eu vou ficar olhando aqui todo mundo que está aqui. Esse número aqui, todas essas pessoas que estão aqui, eu vou ficar dando boa noite aqui a noite inteira, né? Vocês sabem, eu gostaria de falar o nome de todos vocês, mas agora vamos fazer uma prece, vamos evocar os bons espíritos, vamos evocar Allan Kardec para coordenar o nosso estudo, inspirar cada um de nós a transformação e o desejo de aprendizagem. Bondoso Deus, Pai amantíssimo, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te pedimos que nos ilumine, que nos ampare, que os nossos anjos da guarda nos inspire para que possamos tirar dos textos lidos o aprendizado necessário, que Allan Kardec, o coordenador espiritual deste estudo, possa estar conosco, nos inspirando as melhores resoluções, os melhores aprendizados. Em nome de Deus, damos por iniciados o estudo desta noite. Que assim seja. Flor, será que a Flor enviou para todo mundo? Deixa eu perguntar aqui, a Flor. Pode... Deixa eu só mandar um recado aqui para a Flor. Olha aí, a Roxane está aqui. Está todo mundo online, né? Está todo mundo online para que a gente possa assistir essa noite. Peraí, tem gente me pedindo. Vamos lá. A Letícia está dando boa noite. Letícia, minha amiga querida. Todo mundo está aqui? Deixa eu ver. Compartilhou. O Fabiano, fazia tempo. Olha, tem um pessoal de Manaus aqui, né? O pessoal de Manaus assistindo. É isso aí. Vamos começar. Eduardo dando boa noite. As consequências do Espiritismo, parte 2. Quem está hoje me ajudando em todo esse estudo que foi planejado é a Ana. A Ana que está responsável, fez todos os cartazes, responsável por toda a diagramação do estudo desta noite. Então, hoje nós vamos começar falando, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, na parte 4, chamado das Esperanças e Consolações. Nós estamos estudando a conclusão. A conclusão. Então, diz o seguinte, Allan Kardec fala nesse parágrafo. 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento das ideias espíritas. O primeiro, o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com aquilo que se dirige à razão e evoca reflexões sérias. Começou o segundo período e o terceiro virá inevitavelmente. Então, o que nós estamos vendo aqui? O Kardec está nos dizendo que são 3 períodos distintos que se apresenta o desenvolvimento das ideias espíritas. 3 períodos. A gente tem que lembrar sempre disso. O primeiro é o da curiosidade. Quando se dá esse período da curiosidade? O período da curiosidade é aquele que, se a gente for colocar na perspectiva histórica espírita, o período da curiosidade é aquele período vinculado às mesas girantes, aos fenômenos de efeito físico. Esses fenômenos de efeito físico atraem pessoas, eles chamam a atenção,
e trazem assim, uma multidão de pessoas, né, para perto. Esse é o período da curiosidade. Depois, esse período da curiosidade, ele demora, ele tem digamos assim, ele tem um momento importante, mas ele passa. Depois, a curiosidade, ela é muito fugaz. Vejam na criança, a criança tem curiosidade de uma coisa, muda para outra, ele quer saber o que é uma coisa, depois ele vai mudando. Por quê? Porque é a curiosidade. Então, é assim que se faz. Você vai vendo que a curiosidade é um elemento muito fugaz. Segundo, o do raciocínio e o da filosofia. O terceiro é o da aplicação e das consequências. Então, de passar da curiosidade, nós vamos começar a refletir, raciocinar sobre o que aqueles fenômenos querem nos dizer. Esse é o segundo período. E o terceiro é o das consequências, da aplicação. Aqui o Kardec está dizendo, vaticinando, naquela época, que o período da curiosidade passou. O período da curiosidade passou. Agora, aqui, o mesmo não acontece. Por quê? Porque ele disse que ele passou. Porque a curiosidade é assim, muda de coisa, muda de objeto, a curiosidade vai atrás daquela... satisfez, vai atrás de um novo objeto. O mesmo não acontece com aquele que se dirige à razão e evoca reflexões sérias. Começou um segundo período. Então, qual seria o segundo período? É aquele que evoca as reflexões sérias, profundas. É quando a gente começa a refletir sobre. A Clícia já começou me instigando aqui, fazendo uma pergunta. Mesas girantes e hoje, ainda teremos esse período da curiosidade? Essa é a minha opinião pessoal, Clícia. Ele está dizendo que o período da curiosidade, depois do período da curiosidade, tem que vir o período das reflexões sérias. Quando nós não tivermos o período da razão, do uso da razão, de reflexões sérias, nós ainda estamos, em tese, no período da curiosidade. Então, o que a gente percebe? De um modo geral, sem fazer nenhuma crítica, que a gente percebe que, de um modo geral, tem muitos espíritas que gostam de novidade. Gostam, assim, né, de uma coisa nova, né, pode ser fenômeno, pode ser mediunidade de cura, pode ser, sabe, sempre, o que é que tem de novo? O que é que estão falando? A gente já teve, quem já tem um pouquinho de tempo no espiritismo, já acompanhou ondas de novidades. As pessoas, agora vai ser isso, agora vai ser aquilo. Vocês lembram, teve um tempo que estava muito na moda, novelas espíritas, e todo mundo, depois era filme, e haja filme. E depois, sem falar nesses movimentos de, como é que eu diria, né? Surge um fenômeno de cura, as pessoas falam, depois é uma ênfase em determinados tipos de efeito, mas a gente vai, e a reflexão? E a observação? E a meditação profunda? Onde é que fica? Porque esse é o período seguinte, ele precisa surgir, eu preciso meditar, por quê? Porque é após a meditação profunda que eu vou para as consequências. Enquanto eu não meditar, refletir sobre aquilo que eu falo, que eu faço, eu ainda não vou conseguir a reflexão profunda. Estou lendo, agora aproveitando as férias, estou lendo um livro de Agostinho, antes dele ser batizado. É um livro que todo professor devia ler. Assim, eu confesso, ele é um pouquinho difícil, porque ele começa... Lá ele tem a teoria da iluminação. Ele começa falando, o nome do livro é De Magistro. Meu latim não é muito bom, vocês sabem. De Magistro é do mestre, é o professor, né, do mestre. A melhor tradução seria esse, do mestre. Aí no De Magistro ele começa com um negócio meio semiótico, assim, falando o que são as palavras, os signos, o que são as palavras em si,
Porque ele diz que o importante não são as palavras, o importante é os significados, porque as palavras são apenas símbolos para dar significados às coisas, mas o importante é a coisa profunda, né? E aí ele vai dizer o seguinte, que tudo que existe, qual é o objetivo? Né? É que a gente aprenda a bem usar a razão, refletir sobre as coisas, buscar nas coisas a lei de Deus. Para isso, você precisa de um mestre. Esse mestre exterior, que ele chama, ele vai criar a figura de dois mestres. O mestre exterior, para as coisas inteligíveis, para aquilo que se pode aprender, é a razão. Você tem que usar a razão para buscar agir correto de acordo com a lei de Deus para as coisas exterior, de magistro, né? E a sua razão vai sendo bem utilizada, vai sendo iluminada. Porém, isso não basta. Não basta no de magistro. Ele vai dizer o quê? Que é preciso um mestre interior, que é preciso, através da prece, você alcançar qual é a percepção que esse mestre interior te leva? Bom, você usa a razão, você aprendeu. O que é que esse mestre interior vai te levar a descobrir? Que você é filho de Deus, vai descobrir a presença de Deus em você, e você agora vai viver em Deus. E essa vida se dá, esse mestre interior é Jesus. Veja, o mestre exterior é a razão, o mestre interior é o Cristo, que nos leva a essa compreensão, que gera em nós uma felicidade, que é vivendo agora com essa percepção que somos criados para Deus. Criados por Deus, para Deus, e nosso coração não diz. Santo Agostinho, eu vou repetir isso a minha vida inteira, fui criado para ti, Senhor, e meu coração está inquieto, se encontrará repouso em ti. O repouso é esse, então você tem que ter, mas olha a questão do mestre interior, como é importante na questão da iluminação. Por quê? Porque nós precisamos, depois de compreender, de refletir, mudar as ações. Aí eu vou viver agora de acordo com quem? Com o meu modelo e guia. De acordo com Jesus. E é isso, a felicidade chegou. Esse é o desafio. Por isso que é sempre um processo depois. Mas a gente não consegue chegar nas consequências do espiritismo quando eu primeiro não conheço, eu não participo do processo reflexivo. Não participo do processo reflexivo, eu preciso entrar. Então, a gente precisa pensar nisso. Primeiro passo, medite sobre aquilo que o Espiritismo te propõe. Reflita, debruce, vai dar trabalho, vai precisar de silêncio, vai precisar de recolhimento, vai precisar olhar a sua vida, escrever no caderninho ali as coisas que foram feitas e observar assim, olha, isso aqui não está de acordo com os princípios doutrinários, eu estou agindo errado. Você vai precisar desse trabalho assim, de burilamento, num processo chamado de purificação, analisando ponto a ponto. Mas para isso, para poder analisar se eu estou certo ou errado, eu preciso do segundo período, que é o período da reflexão. Eu nunca chego nas consequências antes de passar pelo período da reflexão, tá bom? Marquinho tá aí online, Marquinhos, se você quiser se manifestar, você que é um agostiniano, sempre me ensinou sobre Santo Agostinho, me apresentou assim, Santo Agostinho, se você quiser falar, pode escrever aí, se eu estiver falando bobagem, você vai me corrigindo, que a gente está aqui para aprender. E é uma coisa muito legal que o Santo Agostinho diz, que parece com aquele nosso debate da semana passada, quando ele diz lá no De Magistro, ele diz assim, ó, que as palavras têm por objetivo fazer a gente aprender ou recordar. Mas as palavras por si só, em Agostinho,
elas não querem dizer nada, só são signos. As palavras não querem dizer nada se eu não compreender o significado e colocar em mim. Em mim. Por isso que amanhã a gente tem o encontro às 20h30 sobre a maneira de orar. Amanhã a gente vai estudar isso, o texto, né? A maneira de orar. O que é que acontece? Se eu não, através da oração, não modifico o meu proceder, se eu não passo a ter mais fé em Deus, confiança em Deus, que há um Deus bom, e agora nós estamos num período ótimo para colocar isso em prática. A gente não pode se desesperar. Nós estamos num período onde a gente tem que ter calma, confiança em Deus, que há um Deus bom, que cuida de todos, que vela de todos. A gente tem que confiar nesse Deus, que quer o nosso bem. Mas se isso se der tudo errado, era porque a gente precisava passar. Era a nossa necessidade. Então nunca deu errado. Em Deus nunca dá errado. Aí depois a gente vai ler Jó, o livro de Jó, e vai aprender. Mas vamos comentar agora o Kardec fazendo um comentário sobre esses 3 períodos. Vejam o que é que ele diz em Lyon. A Ana vai colocar agora aqui o período de Lyon, que é o próximo slide. Pronto, Ana, pode dar um zoom. Kardec diz assim: ora, nós declaramos alto e bom som que, em parte alguma, vimos reuniões espíritas mais edificantes que as dos operários de Lyon, quanto à ordem, ao recolhimento e à atenção que prestam às instruções de seus guias espirituais. Aqui ele nos apresenta, em 1861, na sua primeira viagem de divulgação do espiritismo, ele foi na cidade de Lyon, a sua cidade, a cidade onde ele nasceu. A gente não pode nem dizer que o Kardec era de Lyon, de fato, porque ele foi lá só para nascer. Foi só isso, ele não tem essa tradição, mas ele foi lá. Por isso que o pessoal fala assim, mestre lyonês. Nasceu, então tá bom, mas nunca viveu em Lyon, de fato, né? Mas aqui ele está dizendo, né, que foi lá em Lyon. Algumas pessoas estão me corrigindo, eu falei que amanhã é 23, não, é às 20 horas, desculpem, tá? Diz que a Ana já está me corrigindo aí no perfil do céu. Então, ele disse que foi lá, e ele diz em alto e bom som, nunca viu reuniões mais edificantes do que os operários de Lyon. Os operários de Lyon são o grupo espírita que Kardec ficou mais encantado quando viu. Encantado aqui na palavra no bom sentido, não no sentido mágico da coisa, né? Ele ficou muito feliz. Por quê? Porque eles tinham reuniões com ordem, com recolhimento e a atenção que prestam às instruções dos seus guias espirituais. Aí, amigos, aqui tem os nossos grupos particulares. Os meninos estão aqui, o grupo Fenelon já está aqui. Eu pretendo, quando terminar essa primeira fase, e conversar, quando terminar esse texto que eu preparei, conversar com os grupos particulares para a gente fazer um debate. Tem uns 2 grupos Fenelons aqui participando, que são grupos particulares. Vejam, quando eu digo grupo particular, que não está vinculado a centro espírita. São pessoas que estudam o espiritismo. Aqui está sendo dito, ele diz que o que é que você tem para as reuniões serem edificantes? Para as reuniões serem edificantes, primeiro, ordem. Você tem que fazer um trabalho ordenado, você tem que chegar numa reunião sabendo o que é que você quer, qual é o objetivo, por que se reúne. Não é olhar uns para os outros e dizer, e aí o que é que nós temos para hoje? O que é que a gente vai fazer hoje mesmo, hein? Não. A reunião tem que ter ordem, tem que ser organizada, tem que estar planejada. Essa é a característica do grupo onde o que o Kardec diz vai ser edificante. É o primeiro, é a base, né? Aquilo que a gente fala. É disciplina. Disciplina é o que? Uma virtude propedêutica. A virtude propedêutica é uma virtude basilar. A disciplina ela só serve se for dirigida para alguma coisa. Ela tem que ter um objetivo. Então, ele tem que ter ordem. A reunião tem que ser muito bem organizada. Por isso que ela precisa de um coordenador que junte aquelas pessoas e se organize e faça um trabalho,
você saiba o que é que vai acontecer. A reunião mediúnica tem que deixar o estudo com os espíritos, tem que ficar muito bem organizado. Depois ele diz, recolhimento, ou seja, é preciso silêncio, prece, estar vinculado a Deus, rogando todos o amparo, pedindo todos a presença dos bons espíritos. Se você tem isso aqui, recolhimento, tantas coisas, verdadeiros milagres podem acontecer quando você está recolhido. Por isso que o tratamento espiritual tem nos dado tantas alegrias. Gente, quase toda semana a gente recebe uma mensagem de uma pessoa que diz assim, olha, eu estava passando por um problema, fiz a prece com você, estou fazendo a prece com vocês e estou bem, melhorou, uma doença parou. Toda semana a gente recebe mensagens sobre isso. É porque a gente não fica divulgando, porque a gente não pretende, até porque não é nosso, não tem mérito nenhum. Você está orando, é seu anjo da guarda que está lhe aplicando. Isso é uma experiência maravilhosa para todo mundo aqui que está nos assistindo. Veja, quem aplica o magnetismo nem é um magnetizador encarnado. É seu anjo da guarda, é os espíritos familiares que estão aplicando magnetismo em você. Magnetismo em você, o anjo da guarda está aplicando, é você e seu anjo da guarda. Tudo bem, eu estou conduzindo a prece. Eu, ou Francisco, ou outra pessoa está conduzindo a prece. Mas se o seu coração não estiver conectado com o anjo da guarda, essa prece não tem efeito. Porque você precisa receber o fluido. Você precisa receber o fluido. E esse fluido é a sua conexão. Esqueci a palavra. Meu Deus do céu. Gente, ajudem magnetizadores. O nome da vinculação. Como é que se dá? Ah, Jesus, cadê? Alguém me salva, gente. Como é que se dá o rapport? Estou falando em francês, mas não sei em português, né? O vínculo, né? A vinculação é sua na prece profunda, pedindo ao seu anjo da guarda que lhe inspire e que lhe ampare. É assim que se faz a ligação fluídica, daqui a Ana me salvando, estabelece a ligação fluídica. Então, essa é seu comportamento, é a sua vinculação que dá. É assim que acontece. Então, cabe a cada um se recolher numa prece profunda e pedir o amparo. Nós temos recebido, repito, toda semana tem uma mensagem de alguém dizendo que teve alívio. Conseguiu alívio para um irmão, conseguiu alívio para um parente, na prece. Então, não nem buscar. Depois ele diz que prestam atenção nas instruções dos seus guias espirituais. Prestam atenção nas instruções dos seus guias. Os nossos guias nos dão muitas lições. Quem está nos grupos do CEAL recebeu hoje uma comunicação que eu enviei, que nós recebemos há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. E a comunicação ainda, na nossa análise particular, na análise do grupo, me parece muito boa. É sobre o perdão. Um tema muito difícil para todos nós. E o Espírito vem e nos fala sobre o perdão. Essa comunicação já tem 2 anos e continua muito atual. E nós devemos ter, se quisermos ser um grupo edificante aos moldes de Kardec, observar o que os nossos espíritos guias têm nos dito e aprender, tirar lições deles. Se eu não tiver esse zelo em olhar, o que é que esse espírito está me dizendo? O que é que ele vem me dizendo? Às vezes, da primeira vez que eu li, recebi aquela comunicação, eu nem senti muita coisa. Passa-se um tempo, você vê, olha, o espírito já estava adivinhando, já estava me dizendo um monte de coisa. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Essa é uma característica dos grupos sérios. Eles dão atenção a tudo que os guias espirituais dizem. Eles guardam, eles observam, eles analisam. Aí você cria um grupo sério. Esse é o conselho que eu dou para todos os grupos particulares que estão aqui. Quem está montando o seu grupo particular, quem reuniu 3, 4 amigos e está estudando espiritismo em casa, quem está evocando o seu anjo da guarda, façam isso. Por Skype, está fazendo, sei lá, reunião virtual.
tá junto, não esqueçam, tratem com zelo, tratem com cuidado, observem. É assim que a gente se torna um grupo edificante. Aí ele diz, olha o que é que o Kardec vai dizer. Lá havia homens velhos, senhoras, moços e até crianças cuja atitude respeitosa e recolhida contrasta com a sua idade. Aquelas crianças participavam da reunião. As crianças em recolhimento. As nossas crianças não sabem mais hoje o que é recolhimento. Mas eu fico feliz, a gente não está fazendo reuniões de orientação espiritual, assim, com a manifestação dos nossos guias, mas a gente tem feito uma prece todos os dias, durante a semana, uma prece que dura em média 25 minutos. Porque tem ali um primeiro conversa com vocês, depois tem a prece, depois tem a nossa despedida, e tem criança acompanhando. Hoje mesmo tinha criança orando conosco. Porque uma prece de 15, 20 minutos para uma criança hoje, essas crianças nossas ficarem acompanhando uma prece, é um desafio. E tinha hoje uma criança que estava lá, porque o irmãozinho dele desencarnou, nasceu, eu estava com alguns dias de vida, não sobreviveu, e ele queria fazer a prece pelo irmão, e participou da prece hoje, ele tem assistido sempre a prece. Então, um dia vai chegar, esse momento vai chegar dessas crianças estarem participando conosco, como era na época do Kardec. Aí ele diz assim, jamais uma delas perturbou por um instante o silêncio das nossas reuniões, por vezes muito longas. Olha as crianças participando em reuniões longas. Elas pareciam quase tão ávidas quanto seus pais em recolher nossas palavras. Isto não é tudo, diz Kardec, porque ele vai continuar, né? Ana, pode passar, Ana, e o próximo PowerPoint, por favor. Então ele vai continuar, isso é o Kardec em 61. Porque ele diz, o número das metamorfoses morais nos operários é quase tão grande quanto entre os adeptos. São hábitos viciosos reformados, paixões acalmadas, ódios apaziguados, intimidades pacificadas, numa palavra, desenvolvida as virtudes mais cristãs. E isto pela confiança agora inquebrantável que as comunicações espíritas lhes dão do futuro em que não acreditavam. Aqui nós vamos ver a consequência do espiritismo. Essa é, depois de refletido, né, você refletiu, você se debruçou sobre os textos, meditou sobre os conceitos, as orientações, e aquilo te tocou profundamente a alma, agora você coloca em prática. E aí ele diz, são metamorfoses morais, transformações morais, hábitos viciosos reformados, é a primeira coisa que a gente tem que buscar, reformar nossos hábitos viciosos, ódios apaziguados. Para que odiar? Para que? Leva a que esse ódio? Para que guardar mágoa no coração? Isso não vai lhe fazer feliz, vai lhe tornar preso em si mesmo. E ainda que é como a vingança, né? Aquele que se vinga, ele nunca vai conseguir aliviar de fato a dor que viveu. Porque a dor que ele viveu já está nele. A vingança só piora a sua situação, só lhe envenena cada vez mais. Então ele vai dizendo que no Espiritismo a paixões são acalmadas, ódios apaziguados, intimidades pacificadas. Esse conflito que a gente tem, esse vazio, essa angústia, o Espiritismo pacifica, traz paz. Como? Desenvolvendo em nós as virtudes cristãs. E você só desenvolve virtudes
baseados nisso, numa fé inquebrantável que as comunicações espíritas lhes dão do futuro, em que não acreditavam. Essa fé inquebrantável é nas comunicações dos espíritos. Por isso que temos que, de novo, ouvir nosso anjo da guarda, buscar as inspirações, as suas leituras do Evangelho. Quando você fizer a leitura do Evangelho, feche seus olhos por alguns minutos e diga: meu bom anjo, me inspire, para que eu possa viver isso aqui que eu acabei de ler. Você pede um amparo para entender primeiro, faz uma prece e diz: meu anjo da guarda, não precisa ser uma prece longa, não precisa durar 20 minutos, não. Você diz: meu anjo da guarda, abra meus olhos para que eu entenda o que está aqui, para que eu descubra através desse texto que eu estou lendo aqui, uma maneira de quebrar o meu orgulho, porque eu desejo ser melhor. Não do que ninguém, melhor do que a mim mesmo. Então eu vou e começo a mergulhar profundamente naquele texto. Tento colocar na minha vida prática, depois eu fecho os olhos e faço uma prece e digo: meu anjo, me dê forças, porque eu preciso mudar. Só não pede para mudar quem acha que ou já não está mais nesse processo de metamorfose, ou já está bom. Já é um espírito bom ou é orgulhoso. Só esses dois não vão pedir para mudar. Supondo que vocês são almas boas, tudo bem, mas supondo que vocês são os orgulhosos, tem que abrir os olhos. O que é que a gente faz? Busca força nos anjos para mudar. E aí o que é que você faz? Depois você pediu forças para mudar. Vamos colocar em prática. Vamos viver. Então, vou aprender a perdoar. Já teve aqui o comentário da Josi sobre o perdão, né? O perdão sempre atual tem potência de nos deixar leve. É perdão. Você vai ter que perdoar, porque todo mundo tem alguém a quem nós devemos perdoar. E nós devemos pedir perdão sempre a alguém. Não tem esse encarnado que não tenha isso para fazer. Agora eu queria dizer uma coisa a vocês, não sei se todo mundo sabe. Esse é um processo doloroso. Esse não é um processo fácil. Não é feliz, saltitante. Não. Não é uma coisa assim, opa. Não, é um desafio, tem dor. E nós vamos precisar o quê? Abrir mão das respostas que nós temos, que não nos trouxeram felicidades até agora, e dizer: a resposta é em Cristo. A resposta é em Cristo. Os espíritos têm razão. Os espíritos têm razão. A gente precisa dizer isso. Os espíritos têm razão. Eu estou errado. Eu estou errado. Porque se eu estou infeliz até agora com as atitudes que eu tomei, não tem plano B. Agora, isso, gente, é no mergulho profundo que cada um de nós tem que fazer. Esse é o espiritismo. Essa é a ciência espírita. Baseado em quê? O uso da razão. Só a razão dá? Não. A razão é um instrumento. É suficiente? Não. Tem limites, mas nós não podemos perder a razão. Abandonar a razão jamais. Perder a razão não é nesse sentido de debate. Nós nunca podemos esquecer de usar a razão, mas ela sozinha dá conta? Não. Ela é um mestre exterior. O mestre interior é o quê? Quem solidifica isso em nós? Todo o nosso conhecimento, todo o nosso intelecto. Quando você tem humildade de pedir, através do seu anjo da guarda, através de Jesus, assistência, o amparo para se manter, para nos sustentar. Porque Deus nos sustenta. Deus nos trouxe à existência, Ele nos fez existir, e é Ele que nos sustenta. Deus nos sustenta. Ele nos permite tudo. Agora, eu preciso desse mestre interior, dessa iluminação. Eu preciso buscar em mim a presença de Deus. Isso é fato. A presença de Deus. Eu preciso buscar a presença de Deus em mim. A luz, a iluminação. Como é que se dá? Quem é o sol interior? Precisa buscar essa iluminação. Agora, eu preciso curar a minha visão. Eu preciso curar a minha visão, eu vou ter que enxergar a Deus. Não longe, não é uma coisa assim,
É uma presença de Deus em nós, não é um panteísmo, não é que nós somos uma gota de Deus, não. É uma presença de Deus em nós. Ele está nos chamando. Por isso que o Espiritismo é o supremo apelo. É Deus nos chamando à felicidade. Deus está nos chamando para a felicidade. E é esse o trabalho que os grupos têm de ter, cada um de nós. Buscar em nós essa iluminação. Todas as outras práticas, por exemplo, o CEAL, a gente também está distribuindo cesta básica, fazendo trabalhos, caridade material, mas isso tudo já é consequência desse sol interior que a gente busca. A presença de Deus em nós, que tem que ser urgente, porque essa presença nos dá conta de enfrentar as dificuldades desta vida, dificuldades reais, as perdas das pessoas. Nós vamos perder pessoas, nós vamos ser traídos por pessoas, as pessoas são ingratas. Isso é fato, porque nós assim também somos. Nós assim somos. A gente precisa parar com desculpa e modificarmos a nós mesmos como esses operários de Lyons fizeram. Ou então a gente vai continuar recebendo comunicações que fica sempre no mesmo tom. Sempre no mesmo tom. Por quê? Porque a gente nunca aprofunda em nós. O Espiritismo precisa ser realizado em primeira pessoa. Então, busquemos os anjos da guarda. A gente super incentiva os grupos particulares, os grupos que estão meditando. E cada um vai... Olha, tem uma regra agora que eu estava vendo lá no Paulo de Tarso, que é certeza, né? Até agora eu ainda não vi falha. Sempre que um médium faz uma pergunta real, um desejo, alguma coisa que é para ele se modificar, as comunicações vêm boas. As comunicações são boas. Porque quando a pergunta é verdadeira e ele quer realmente mudar. Quando não tem, aí não. Esse é um conceito que a Mônica Barbosa está nos lembrando, né? Que exercitar a caridade é exercitar a caridade moral, exatamente. A gente precisa refletir sobre isso. Mas olha o processo de transformação. Agora, eu digo novamente, gente, esse processo não se dá, à luz do Espiritismo, não se dá sem a participação do anjo da guarda. Sem a participação de Jesus como modelo. Não se dá. Então, vamos lá buscar esse amparo. Quando eu vejo as pessoas falando sobre, por exemplo, o perdão, a terapêutica do perdão e tudo mais, eu precisaria que as pessoas dessem uma ênfase muito grande do processo doloroso. Porque senão, fica no meio termo, assim. Não é fácil, mas é o melhor. É isso. Não é fácil, mas é o melhor caminho. É o melhor caminho. Por quê? Pelas consequências futuras. Os Espíritos vêm dizer. Então a gente precisa buscar essa paz interna, essa transformação moral. Vamos aqui continuar vendo as consequências do Espiritismo. Estou gostando muito das participações de vocês. Eu não vi vocês se manifestarem, ninguém mandou coraçõezinhos quando eu estou falando, ninguém deu joinhas, eu não sei se o pessoal está concordando ou não. Quando eu estiver falando alguma coisa e vocês acharem que está legal, vocês se manifestem, mandem os joinhas aqui. Se tiver uma coisa que vocês não estiverem concordando, façam subir aqui a carinha triste. Eu vou entender assim, olha aí, o pessoal parece que não está concordando muito não. Então, esses são os nossos instrumentos para eu sentir como é que está, é o meu feedback de vocês. Os corações estão subindo, os joinhas estão subindo aqui. Então, quando eu estiver falando alguma coisa, e você não quiser digitar, porque tem um pessoal que está participando muito legal, eu estou vendo aqui a Josi. A Josi fazia um tempo que não participava. Eu não sei se online ela já tinha nem participado. Fazia um tempão que eu não via a Josi por aqui.
Mas ela está participando com ótimas colocações, o pessoal está colocando aqui, corações para o Cícero, mas é só coração se estiver concordando, tá? Se não tiver concordando, pode botar as carinhas aí também de desagravo, porque aí eu vou ter que treinar, aprender a lidar quando as pessoas não concordam, tá bom? Vocês são joias. Eu falo dos coraçõezinhos, os corações aparecem. Vamos lá, vamos ver o que Kardec continua falando sobre as consequências do Espiritismo. Ele diz o seguinte: o Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo bem mais compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí a causa da sua propagação e o segredo da força que o fará triunfar. Vai tornando felizes os que o compreendem, enquanto aguarda que a sua influência atinja as massas. Eu preciso parar aqui. O Kardec, o texto é maravilhoso, mas eu queria que vocês observassem que o Espiritismo vai chegar às massas num processo muito posterior, não é agora. Então, eu já participei de reuniões onde as pessoas ficavam imaginando assim, mas o crescimento do Espiritismo, esquece, o Espiritismo não é para crescer assim, esquece, não existe isso em Allan Kardec, não. Olha o que ele vai dizendo isso aqui, ó. O Espiritismo progrediu depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. O Espiritismo trata da nossa felicidade, meus amigos. Por isso que ele é tão... Ele pode se espalhar com tanta facilidade. Mas eu preciso saber que ele precisa ser bem compreendido na sua essência íntima. E ele deve gerar nos seus adeptos felicidade. Se você não está feliz, é porque de alguma maneira você ainda não compreendeu a essência íntima do Espiritismo. Porque a essência íntima do Espiritismo gera felicidade. Gera felicidade. Cícero, eu não estou feliz, estou meio triste. Não estou me sentindo muito bem. Então é porque a essência íntima do Espiritismo ainda não foi compreendida. É consequência imediata. Espiritismo bem compreendido, felicidade. E aí o que ele diz? Por isso, porque gera felicidade, que e isso é a causa da sua propagação. O segredo da força que fará triunfar. Então, preciso gerar felicidade. Os espíritas precisam ser felizes. Se nós não somos felizes, o Espiritismo ainda não está muito bem compreendido em nós. Vai tornando felizes os que compreendem. E aí, enquanto aguarda a sua influência, que a sua influência atinja as massas. O espírita não deve se preocupar em fazer o Espiritismo tocar as massas. Não, isso não é o objetivo dos espíritas. Não é. Vá ser feliz, procure construir a sua felicidade. Aprenda e se transforme. Busque ser feliz, só faça isso. Já ele vai mostrar como isso vai acabar chegando às massas. Aí a gente inverte. A gente quer levar o Espiritismo para todo mundo. E haja fazer palestra, e haja fazer seminário, e haja dizer que é espírita, e a felicidade íntima não alcanço. Não busco. Não me trabalho. Mas eu preciso divulgar. E eu inverto tudo. O principal objetivo é buscar a felicidade. Eu estou muito feliz, assim, é porque o espírito tem que ser feliz, eu estou muito feliz porque eu tenho acompanhado os grupos, eu vi a Vanúzia aqui se manifestando, e a Vanúzia está no grupo de formação mediúnica desse ano,
E os meninos do grupo de formação mediúnica, eles estão aqui, eles podem dizer se não é verdade, estão estudando, fazendo links das obras, analisando comunicação, olhando os textos que o Kardec deu. E o pessoal está tão feliz, e eu vejo fico tão emocionado vendo as pessoas, através do Espiritismo, sendo felizes no estudo, buscando compreender os detalhes, e fazem perguntas, se reúnem. A felicidade está ali, nesse processo. Ninguém sabe mais do que ninguém, ninguém está assim, querendo ser melhor do que o outro, todo mundo está querendo só aprender. E onde é que vai ser usado? Nas suas vidas particulares. Então, você vai buscando esse aprendizado para sua transformação moral, para aprender a lidar com seus dilemas íntimos, com as suas dificuldades em casa, mas sempre buscando ser feliz. Agora a gente vai já tentar também. Obrigado, Socorro Salles, por ter colocado a hashtag aí, somos todos CEAL. Muito obrigado. Vocês têm essa hashtag aí é a nossa campanha. Obrigado, hein? Agora a gente tem que já perceber que essa felicidade que o Espiritismo gera não é a felicidade deste mundo. Nós vamos estar felizes porque a gente vai começar a descobrir assim: Pai, Deus, eu não tenho nesse momento o que eu quero. Eu tenho o que eu preciso. Eu não estou me lamentando porque as coisas não são como eu quero. Porque eu sei, eu tenho consciência de que não é como eu quero que as coisas devem ser. Porque eu já observei minhas escolhas e deu tudo errado. Eu fiz escolhas, fiz planos, me afastei de ti, não te coloquei nesse papel. Agora, eu estou tendo aquilo que eu preciso. Então, é uma felicidade especial. É uma felicidade de uma certeza que há um Deus bom que me oferece aquilo que eu preciso. Eu tenho que estar feliz enquanto espírita, porque eu tenho consciência de que o que eu estou passando, a prova, a expiação, o processo mais difícil que possa estar sendo, eu necessito. É para o meu bem. E eu vou me sair dessa melhor. Eu tenho um professor do meu lado. Eu tenho um anjo da guarda que vai me ajudar, me dar força para passar sem lamentar, sem murmurar. Devia ter feito diferente? Lógico. Devia não ter errado. Como diz a música lá, devia ter feito um monte de coisa diferente, né? Devia. Não era para eu ter cometido os erros que eu cometi. Lógico que não era. Mas cometi. E agora? Agora eu vou ter que viver as consequências dos erros, porque eu plantei. E fazer o quê? Começar um novo plantio. Então eu tenho que ter essa tranquilidade. Essa é a felicidade que o Espiritismo propõe. Não é o que as pessoas pensam. Por isso que não dá para ir para as massas. Não dá. Porque a gente não vai prometer a resolução dos problemas. Isso não é Espiritismo. O Espiritismo não promete a resolução dos problemas. Ele te faz compreender da necessidade de você passar por aquilo. E quem tem necessidade, sabe da necessidade, é mais feliz. Ah, meus amigos, quando a gente estuda para a prova, vai fazer a prova, você pega aquela prova, ela está difícil, mas você estudou, você faz. Se você errou aqui ou ali, mas você estudou, você está tranquilo. Agora nós somos aqueles alunos que não estudou nada, não se preparou, está na prova, está lamentando que a prova é difícil. Não é a prova que é difícil, amigo. Você que não estudou. Você não estudou, então. Essa felicidade o Espiritismo propõe. Vamos ver aqui o comentário de Kardec, agora já num grupo espírita. Esse aqui é um senhor que escreve para o Kardec, e o Kardec nos dá como exemplo. Olha a beleza que ele vai falar aqui. Opa!
Desculpa. A primeira parte de cada sessão, isso aqui eu indico como modelo para os grupos particulares que estão aqui. A primeira parte de cada sessão seria dedicada à leitura do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. A segunda seria consagrada à formação de médiuns entre nós. E acreditai, senhores, se seguirmos os conselhos e os ensinos dados nessas obras do nosso venerado chefe, senhor Allan Kardec, a faculdade mediúnica não tardará a se desenvolver na maior parte de nós. Então, os nossos trabalhos receberão sua mais larga e suave recompensa, porque Deus, o grande Criador de todas as coisas, o juiz infalível, não se enganará quanto ao bom uso que queremos fazer da preciosa faculdade mediúnica. Olha o que é que o grupo queria. Olha o modelo. Primeira parte, estudo do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Segunda parte, se dedica à formação dos médiuns. Como? Através de exercício. Eles têm a certeza que ali naquele grupo surgirão médiuns. Sabe como? O pessoal do grupo mediúnico vai se manifestar. Aqui, se eu estiver mentindo. Quando a gente se reúne para a formação do grupo mediúnico, sabe qual é a primeira coisa que todo mundo diz? Quando a gente se reúne, né? Eu não sou médium. É o grupo de formação mediúnica mais louco que eu já vi. Porque todo mundo chega dizendo, eu não sou. Ainda tem uns que são mais ousados e dizem assim, eu não quero ser. A pergunta é, você não quer ser? Então por que você está aqui? Não, eu não sei, mas eu não quero ser. E esses são os grupos de formação mediúnicas hoje. Estou falando da experiência do CEAL, né? Lógico, não posso falar de outros grupos. Não quero ser. Não sou. Olha aqui, é o contrário. Esse coordenador que diz assim, ó, eu espero que entre nós surjam médiums. E ele diz, por que ele tem essa certeza? Porque ele sabe do objetivo do grupo. O porquê que eles querem. Não é. Nós queremos fazer bom uso da preciosa faculdade. Ninguém quer ser médium assim porque eu quero aparecer, eu quero meu nome. Não. É porque a gente vai fazer um bom uso através de quê? Ouvindo o anjo da guarda, recebendo orientações, recebendo conselhos para alguém que sofre, sendo um instrumento dos bons espíritos, podendo moralizar um espírito, tirar alguém de um processo de obsessivo grave. O objetivo da faculdade é fazer o bem. Aí alguém vai e diz assim, não, mas eu já faço a caridade, eu saio distribuindo sopa, eu saio distribuindo cestas básicas. Maravilha, faça isso, isso é necessário. Enquanto nós tivermos um país com desigualdades, enquanto nós tivermos um mundo onde tem miséria, é preciso que façamos isso. Vamos distribuir cesta básica, a gente precisa matar a fome de quem está passando fome. Mas, amigos, tem outras misérias. Existem outras necessidades. Observem o quanto pessoas deprimidas existem no mundo. Olha a quantidade de suicidas. Olha a quantidade de tristezas que estão nesse mundo. Desculpa, uma sopa não vai funcionar nesses casos. A gente tem que estar preparado, tem que estar com um grupo bem formado, bem equilibrado. Para quê? Para ouvir o anjo da guarda dessas pessoas. Para que elas possam receber conselhos. Para mães enlutadas, pais enlutados, receber orientações, receberem comunicações. A gente não precisa ter medo disso, é isso que o Espiritismo propôs. Aí sabe o que é que as pessoas dizem com a desculpa? Sabe qual é a desculpa que as pessoas dizem? Mas é muita responsabilidade. Então nós queremos o quê? Sermos irresponsáveis? Se é responsabilidade, Deus nos confia, não teremos o talento. Porque depois seremos chamados de servidor mau e infiel. Parábola dos talentos me congela os ossos. Porque ele enterrou o talento e foi chamado de servidor mau e infiel. Então não é desculpa, é muita responsabilidade. Existir é responsabilidade. Existir. E aí, ele vai continuar dizendo assim, nessa primeira fase, Allan Kardec reservava o estudo da doutrina espírita apenas para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Os estudos eram só para aqueles que quisessem conhecer, era na sociedade e nos livros, né? Ele lançava os livros para que as pessoas pudessem estudar
em casa, todo mundo podia estudar em casa e fazer a sua formação em casa. Como a Josi diz aqui, né, ela fez um comentário que diz assim, o objetivo do Kardec era tornar o fenômeno algo natural, onde todo mundo, no seu escritório, como ele tá dizendo, ele diz, o Kardec diz assim, cada um no seu escritório, na intimidade do seu lar. É isso que ele imaginava. Ele imaginava que as famílias seriam espíritas, então elas precisariam do livro dos médiuns para lhe orientar. Precisaria do céu e inferno para saber como é uma comunicação. Era isso que ele pensava e foi assim que ele deixou o espiritismo para ser aplicado. Cada um, de forma natural, está aqui na minha mesa, vamos aqui fazer uma reunião, vamos buscar aqui, agora, uma vez por semana, nós nos reunimos e vamos ouvir os espíritos. Como é que, a Júlia está dizendo assim, já pensou falar com o anjo da guarda e ouvir as suas respostas na hora? Como é que nós vamos afinando essas respostas? Porque se não tem exercício, ele não entende, né, José? Então a gente precisa ir fazendo cada vez mais. Eu sempre digo, você vai evocando o seu anjo da guarda, estou dizendo, meu anjo da guarda, me ajude. Eu queria que precisa tanto entender esse processo. Mas você faz essa pergunta todo dia, pede todo dia, porque Santo Agostinho diz assim, não pensais que nos importuna. Então, todo dia você diz assim, meu anjo, eu queria tanto perdoar essa pessoa. Meu anjo da guarda, me dê força para eu esquecer isso. Ou, meu anjo da guarda, eu queria esquecer isso. Mas você pergunta todo dia. Acredite, vai ter uma hora que você vai ouvir tão claro que você vai se assustar. Porque esse é um processo. E ele diz, não nos canseis. Agora, se eu nem começo, e aí a gente precisa admitir que é fraco, né? Aí, continuando, Ana, aí no PowerPoint, obrigado, pessoal, vocês 44 compartilhamentos, né? É muita gente compartilhando. Aqui, antes de eu passar, Ana, pode colocar a pergunta do Regis. O Regis está num dos grupos particulares, eu participei digamos assim, da formação desse grupo, estive presente, participei de algumas reuniões, o Regis faz uma pergunta, Cícero, como seria mais ou menos essa distribuição de tempo, livro dos espíritos, livro dos médiuns, e ainda a formação de médiuns após? Uma única sessão, se bem entendi, é essa questão, assim, sabe, Regis? Cada grupo vai ter que fazer as suas adaptações. As questões de tempo, elas são realmente um problema, porque você tem um espaço muito grande, ou como é que você tem distâncias nos nossos grupos. Agora, na pandemia, dá para estar mais junto, né? Porque a gente está fazendo quase todas as reuniões online. O que eu acho que é interessante principalmente vocês que têm grupos particulares. Na verdade, essa é uma orientação para todos os grupos. Mas se você pega um texto na semana e diz assim, pessoal, esse é o texto que vai ser discutido, vai ser estudado. A primeira meia hora dá para fazer um debate sobre aquilo, alguém apresentar, mas isso daí as pessoas já têm que ter lido. Você deixa aí. Porque normalmente, em média, as reuniões são 2 horas. É o ideal para uma reunião espírita, um estudo assim. Você faz esse estudo, esse debate, mas você já faz leitura prévia. Depois você vai fazendo a formação. Então, eu acho que dá para dividir 1 hora. Mas aí vai ter que ter uma sessão de análise, uma sessão de evocação, uma sessão de análise, uma sessão de evocação, isso para a formação dos médios. Mas esses médios também têm que fazer o seu trabalho em casa. Por isso que os nossos médios em formação todos fazem evocações em casa, porque senão não dá tempo eles se formarem só nas reuniões. Essa é a dica para os grupos particulares. Aí ele vai dizendo assim, no princípio, os médiuns eram raros. Um bom médium era quase um fenômeno. Era, pois, natural que se agrupassem em torno dele. Mas, à medida que essa faculdade se desenvolveu, os grandes centros se fracionaram como enxames, uma porção de pequenos grupos particulares, que têm mais facilidade de se reunir, mais intimidade e mais homogeneidade em sua composição. É por isso, amigos, que a gente incentiva tanto os grupos particulares. Tanto, porque ele diz, grupo particular tem mais facilidade de se reunir, você só chama para um grupo particular
pessoas que pensem como você. A pior desgraça que pode acontecer é você chamar para um grupo particular pessoas que não pensam do mesmo jeito. Porque vai causar confusão. Sabe que o seu grupo é pequeno, às vezes é 5, 6 pessoas. Aí tem uma pessoa lá e fica aquela briga à toa. Não, só chama para um grupo particular, você faz uma reunião. A pessoa quer participar, você faz uma reunião antes e diz, olha, o grupo é assim, assim, assim. Nós vamos fazer uma evocação de anjo da guarda, nós vamos ter isso, a moralização é dessa maneira. Você deixa bem claro, para quem for entrar, já saber o que vai estar acontecendo, porque se não tiver homogeneidade, meu Deus do céu, a gente acaba montando um grupo para não ter a mesma problemática que tinha nos grupos maiores e acaba trazendo a divisão para dentro do grupo. Então tem que deixar muito claro o que é. Faz com 5 participantes. Se reúne em 5, 6. Como ele está dizendo aqui, ó, pequenos grupos particulares. Façam 6 e o céu apoia. Se você dissesse, olha, eu queria uma página lá no grupo de vocês para postar as comunicações. Eu digo, pronto, pode vir. A gente passa a página aí para o pessoal, quero postar as nossas reuniões. E aí diz assim, Cícero, olha, a gente recebeu comunicações, queria que vocês pudessem analisar. Envie, a gente analisa junto. O CEAL é para ter esse papel de catalisador dos grupos. Nesse sentido, assim, porque vamos analisar, vamos fazer juntos. Nós estamos aqui na parceria com todos esses grupos. Tá junto. Olha a frase da José. Muito importante aprender a analisar as comunicações. Tarefa nada fácil. Pois é, né, José? Por que a tarefa nada fácil de analisar? Diga isso para todo mundo, o pessoal do grupo, dos grupos médiums. Por que não é nada fácil? Porque a gente não aprendeu a analisar as nossas próprias ações, as nossas atitudes. Aí a gente não consegue nem analisar o que o Espírito diz, porque a gente não analisa o que a gente fala. A análise é tão importante que Sócrates diz, olha o que Sócrates diz, olha como é suave. Uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Se a gente não examina o proceder, pelo amor de Deus. Se você não examina o seu proceder, dá certo. Os meninos aqui, pronto, olha aqui a Débora falando do Grupo Paulo de Tarso, ela está dizendo, o Grupo Paulo de Tarso se reúne às sextas-feiras. Nosso grupo é uma família, amo muito. Paulo de Tarso são 11 pessoas, se reúnem toda sexta-feira. A Débora desconvida pessoas. A gente se reúne todas as sextas-feiras e tem esse caráter familiar. O grupo é familiar. O grupo da terça-feira do céu, o grupo da terça-feira do céu, ele tem não sei quantos anos já. Ele é bem familiar. Porque todas as pessoas se conhecem, é muito bem organizado, não vai colocar... Letícia que está aqui, está assistindo, Letícia não vai deixar lá se for para dar trabalho. Não vai deixar participar uma pessoa... Porque tudo pode ser resolvido se a pessoa tiver disposição, mas se não tiver disposição para participar, não dá certo. Não dá certo, a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que estar bem organizado. Então, esse caráter de grupo pequeno, familiar, onde cada um se conhece, é a diferença. É o diferencial. Então, a gente valoriza muito isso. Deve fazer. Tem mais gente aqui de grupos particulares falando, né? Ó, eu vejo aqui, ó, a Vanúzia está dizendo assim, ó, tem que saber bem quem está convidando, né? Isso, tem que saber bem quem está convidando, porque às vezes a gente não pode mais desconvidar. A gente não pode chamar as pessoas. Eu lembro, né, conversando com algumas pessoas, que elas dizem assim, olha, não, para a gente ter apoio, a gente vai chamar aquela pessoa. Nossa, a pessoa que é para dar o apoio é triste. Aí é que a desgraça está feita. A gente não precisa desses processos. Primeiro, junte aqueles que querem estudar, que têm um objetivo bem claro, que saibam o que fazer. O grupo cria homogeneidade. Quando cria homogeneidade, os bons espíritos estão presentes. Grupos particulares é o que precisa ser multiplicados. Aqui a Clícia tinha falado do Entre Amigos, que são 6 pessoas. Ela falou... Ela tinha feito a primeira descrição. Ana, por favor, aqui. Em nosso grupo costumamos estudar... em nosso grupo costumamos estudar algum texto da obra organizada por Kardec, ou em caso
ou um caso que esteja sistematizado. Fazemos um evangelho e as seguidas as evocações, que são primeiro os guias para orientação e depois a moralização, quando necessário. Essa é a metodologia do grupo particular que a Clícia tem, que pertence, né, ela pertence ao grupo, que são 6 pessoas desse grupo e está conseguindo um bom trabalho, tem ajudado os médios, tem ajudado pessoas, se reúnem para orar pelas pessoas. Eu queria ver a pergunta da Socorro. Ana, a Socorro fez uma pergunta. Cícero, o que faz com que a mediunidade deixasse de ser um fenômeno raro e se desenvolver com o surgimento de vários médios? Exercício, Socorro. É porque no Brasil, você não consegue fazer essa pergunta assim, ó. Você quer ser médium? Gente, ó, eu juro a vocês, tem pessoas que estão há 25, 30 anos na doutrina espírita e nunca participaram de um grupo de formação mediúnica. Nunca. Ela mesmo já diz, não, eu não sou médium. Como que você sabe? Como? Desculpa, só quem vence o materialismo é a mediunidade. É o Kardec que diz, o espiritismo é para combater o materialismo. Senão a gente vai ficar debatendo texto por texto. Não tem a força. Não tem força. O impacto está... A força do espiritismo está nas comunicações. Então Kardec incentivava todo mundo, ele fez o livro dos médios para que todo mundo pudesse exercitar em casa. Então, quanto mais médiums em casa, fazendo seus exercícios na sua intimidade, mais médiums surgiria. Mas o que é que a gente gosta? Alguns médiums gostam, e aí a gente... lembra aquele fenômeno que ele diz lá? Assim, ó, antes um médium positivo era algo raro, e todos se juntavam em torno dele. Hoje em dia, quando você descobre, ali tem um médium que tem uma mediunidade rara, boa, positiva, vai todo mundo para lá, todo mundo quer ouvir a mensagem que ele recebeu, aí centraliza numa pessoa, normalmente infla o ego dessa pessoa, coloca a pessoa num pedestal que ela não aguenta, porque nós não aguentamos pedestal, cai a pessoa, cai o grupo e ainda querem arranhar a imagem do espiritismo com isso. O espiritismo não deveria ter negócio de grandes médiums. Não, é na intimidade, é cada um ali buscando o seu contato com o anjo da guarda. Se surgir um médium, o espírito de verdade vai saber escolher. A gente precisa parar disso, né? E aí você vai lá, a pessoa... Você já ouviu o seu anjo? Você fez uma prece? Você já buscou se conectar? Essa é a consequência do espiritismo. Esse é o espiritismo que modifica, que transforma. Essa é a verdadeira ação do espiritismo. É assim que deve ser, é assim que se realiza. A gente precisa pensar nisso, não é para destruir a estrutura que está lá, parece que ele está querendo revolucionar tudo. Não. É porque a responsabilidade é nossa, é em primeira pessoa. É em primeira pessoa. Eu devo buscar ser um canal com Deus. Né? Deixar os espíritos virem através de mim e eu me conectar. A gente precisa parar de criar dependência. A gente precisa ter autonomia. Se tem um médium que é mais positivo, graças a Deus, e ele dê comunicações, seja um bom instrumento, mas todo mundo tem sua sensibilidade, todo mundo é capaz de receber. Não precisa dessas coisas assim, muito retumbantes. Por quê? Porque a gente não está aqui para provar para o mundo. Eu preciso provar primeiro para mim. Eu preciso provar para mim. Eu preciso sentir meu anjo da guarda. Eu preciso me sentir amparado. Só eu que preciso. Então a gente tem que ter cuidado. Mas quando a gente fala formação dos médios, ouvir anjo da guarda, o pessoal que não conhece a estrutura, a proposta espírita de verdade, parece que o pessoal pensa que a gente está evocando anjo da guarda para ficar recebendo comunicações e criar um novo evangelho segundo o espiritismo. Não, jamais. As comunicações lá já estão dadas, a doutrina já está dada. Nós precisamos ouvir o anjo da guarda para nos trazer paz. É para nós, é para nossa intimidade. É para eu aprender a lidar com os meus problemas diários, as minhas dificuldades. Não vamos pensar que a gente está aqui querendo criar, assim, olha, uma escola de médiums. Não, é para intimidade. Teve outra colocação, acho que uma pergunta
Da Nícia, ela tinha que... Pronto, aqui. A Nícia perguntou assim, ó. Naquela época, surgiram médiuns natos e positivos. E hoje, nos grupos familiares, em que momento do estudo deve se dar o início ao treinamento dos médiuns como Kardec orienta? Eu acho que deve constar sempre. Ah, mas a gente não tem médium. Então, reserve pelo menos 15 minutos. Eu sei porque eu conheço a realidade do grupo Fenelon. Eles tiveram um tempo assim, parece que a mediunidade não surgiu, eles estão usando aquela orientação que o Kardec diz no caso de não ter médium, eles estão fazendo as leituras. Mas retomem, reservem 15 minutos para a evocação dos guias, para fazer os exercícios. Eu acho que sempre tem que deixar espaço para os guias, tá bom? Olha, vocês estão se manifestando aqui, né? Coisa boa. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Dá tempo eu ler mais um PowerPoint? Aqui eu acho que dá tempo mais um. A Ana disse que eu nunca ia terminar esse horror de PowerPoint. Era para ter sido só num dia, tá? E ela disse que eu nunca ia conseguir fazer num dia. Isso foi um sonho que ela teve, assim, inspirado, de descobrir isso. Amigos, 54 compartilhamentos, assim, vocês vão, né? Vocês vão, como é que diz? Vão fazer infartar. Não imaginei que estava todo mundo compartilhando. Que coisa boa. Muito obrigado aí vocês compartilhando. É uma bênção. A Magda Guedes está dizendo assim, boa noite, eu adoraria aprender a ouvir o anjo, meu anjo, e sou nova por aqui. Vai aprender, Magda, eu falei Maria, né? Magda, vai aprender, tá? Próximo curso de formação você já vai aprender. Mas aí depois você adicione no seu Facebook, adicione a Ana, procure lá, Ana Amaral, ela é a coordenadora da formação, já peça umas orientações básicas para você ir estudando e já se cadastre para o próximo grupo de formação e você vai ouvir seu anjo da guarda. Você vai ver o processo é bem mais simples, é uma das coisas mais simples que tem é ouvir o anjo da guarda. Deixa eu ver o que é que o pessoal está fazendo aqui. O pessoal está comentando aqui. Vamos lá, vamos fazer o próximo PowerPoint. Eu vou fazer só mais esse, a gente vai encerrar às 21 horas. E aí eu queria dar ainda uns avisos aqui. É porque eu fui ver aqui que vocês tinham compartilhado tantas vezes, assim, aí eu fiquei meio empolgado, né? Mesmo quem não testemunhou nenhum fenômeno material relativo às manifestações dos espíritos, diz para si próprio, a parte esses fenômenos, a filosofia, que me explica o que nenhuma outra havia explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessa ao meu futuro. Ela me dá calma, segurança e confiança. Livra-me do tormento da incerteza. Em comparação com tudo isso, secundária se torna a questão dos fatos materiais. Então, aqui ele já está vendo que é possível, sim, aquelas pessoas que nunca ouviram um fenômeno material, veja, um fenômeno material. Assim, nunca viram uma mesa girar, nunca viram um efeito físico. Você não precisa estar isso para provar. Não precisa. Mas é preciso o quê? Que você compreenda com profundidade os raciocínios propostos pela doutrina. Encontre de maneira racional. Por isso que eu digo, você tem que usar a razão. Repito, isso é muito importante. A razão não dá conta de tudo. Não. Tem coisa que a razão não responde. Isso é fato. Mas você não consegue nunca abandoná-la. Você não deve nunca jogar a razão fora, sabendo que a razão não responde tudo, mas é a melhor ferramenta. Então, você precisa compreender que a causa do seu sofrimento foi produzido por você mesmo.
Aí você vai dizer assim, mas eu não estou vendo onde foi que eu fiz isso, porque eu já nasci com esse problema. Tem gente que tem uma família complicada, já vai ter nascido com esse problema, né? Aí o Espiritismo vem demonstrar que em outras existências você produziu aquele problema que agora você não sabe a causa. E aí agora eu tenho que me resignar. Olha o processo, né? Então poxa vida, então faz sentido isso. É uma questão de uma existência passada. E aí eu começo a perceber que os espíritos se comunicam e falam das várias existências. E faz sentido, não só faz sentido, às vezes é um espírito de um conhecido. Ei, eu conheci essa pessoa está me dizendo isso. É um espírito. Você vai começando através da razão. Agora, depois que você ter a razão, depois que você já sabe tudo isso, modificar-se. Agora não é mais do plano da razão. Não é mais do plano da razão. Você já tem um instrumento, você já tem os motivos, as causas. Qual é o plano agora? Não nos esqueçamos nunca. O Espiritismo é uma fé raciocinada. Mas é o elemento da fé. Por isso que eu preciso de Deus. Não é só a razão. Por isso que eu preciso do anjo da guarda. Por isso que eu preciso desse intermediário, desse modelo e guia que é Jesus. Eu preciso ter coragem de dizer, como Paulo disse, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Eu preciso querer dizer isso. Eu preciso ter coragem para dizer isso. Meus amigos, isso não é fácil. Se alguém já está dizendo isso, parabéns, porque todo dia eu adoro essa frase, né? Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Eu gostaria de dizer isso de verdade. Eu digo, mas na hora. Já pensou a gente dizendo, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim? Porque quando eu digo isso, eu pressuponho que eu já não tenho mais vontade. A vontade minha é a vontade do Cristo. Porque eu decidi de forma firme que a minha vontade está doente e que eu estou adoentado. Então eu vou dizer, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que o Cristo quer. Quem de nós pode dizer que já está assim nessa fase? Quem pode dizer? Quem pode dizer que já perdoa, que já está pronto para ser crucificado? Quem pode dizer isso? Olha o desafio, a gente precisa ter essa coragem. Porque a gente quer ser espírita, mas ele diz assim, eu sou espírita, fora da caridade não há salvação. Mas tem determinadas pessoas que me dão muita raiva. Sabe aquele político lá? Ah, mas aquilo ali eu tenho muita raiva dele. Mas quando você vê uma pessoa que lhe fez mal, ou que faz mal a muitas pessoas sofrendo, e lá no fundo surge aquela felicidade, e você diz, mas Deus é bom. Tá vendo? É justo. Quando a gente acha que alguém merece sofrer, quando a gente tem um discurso que uma pessoa, seja ela qual for, merece sofrer, a gente já não é mais espírita na concepção plena. Porque quando a gente vê uma pessoa que faz um mal a alguém, qual é a recomendação do Cristo? Orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Orem por ele. A gente consegue orar pelas pessoas? Nossa, eu estava vendo isso, estava conversando com os meus amigos professores, tem um monte de professores aqui, e eu dizendo, rapaz, eu acho que quando a gente encarnou, os professores pediu para a prova, e disse assim, estava lá na hora do preparo, meu anjo da guarda, eu quero viver uma das mensagens de Jesus, eu quero viver a mensagem que diz, orar pelos que nos caluniam e nos perseguem, porque o povo para sofrer é professor. O povo para sofrer é professor. Então, eu acho que a gente encarnou para orar pelos que caluniam e nos perseguem. Porque professor é perseguido, viu?
É perseguido mesmo. A gente sofre bastante, dá um trabalho louco. Mas a gente às vezes é tomar de raiva. Então tem que aprender a perdoar. Não se desesperar diante da dor, dizer, Pai, afaste de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade. Fazer a vontade de Deus diante de um filho que se perde. Perdeu-se um filho, que se faça a vontade do Pai. Eu tenho certeza que Deus só, se ele foi agora, nesse momento, Deus o permitiu, ele sabe o que faz. Olha o desafio, enfrentar uma doença na juventude, enfrentar uma doença no meio da existência, enfrentar uma doença na parte terminal da vida. Mas são doenças com dores profundas. Enfrentar isso e dizer, Senhor, é burilando meu espírito, sem maldizer, sem se desesperar, confiando em Deus. Olha o desafio. As consequências do espiritismo, elas são profundas. Olha outro desafio. Parar de colocar nos outros a causa da nossa infelicidade. Quando a gente diz assim, mas fulano me perturba, ele que me atrapalha. Quando foi que você escolheu estar com fulano? Você fez a escolha. É um desafio. Mas a gente vai continuar na próxima semana, tá bom? Que eu acho que por hoje a gente vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, se manifestem aqui com os corações. Eu vi que só quem se manifestou foi a minha mãe, que deve ter mandado uns 300 mil corações. Ela não entendeu que era só quando ela concordasse. Ela estava colocando aqui o tempo inteiro. Mas, meus amigos, é isso, né? O Espiritismo é um desafio, né? E aí eu queria, antes da nossa prece, estou vendo aqui você, muito obrigado, hein? Olha o pessoal se manifestando aqui, os corações subindo. Muito obrigado. Eu queria dizer a vocês, não é só você não, Magda, todos nós estamos querendo ter compaixão pelas pessoas. É um desafio, é um exercício, tá? Não é só você não que gostaria de chegar nesse nível. Todos nós almejamos chegar nesse nível. Aqui, ó, os coraçõezinhos que vocês estão mandando, né? Para me deixar feliz. As crianças perguntam por que eu gosto de corações. É porque não tem como abraçar, gente. Então vai nos corações. Acabou, já são 9 horas, vai chegar 9 horas. Ó, amanhã, magnetismo para os doentes. Maneira de orar. Vamos aplicar magnetismo em todos os que sofrem. Obrigado, Gervásio. Gervásio é compartilhador, hein? O pessoal que não compartilhou ainda dá tempo compartilhar. O nosso recorde de compartilhamento é 60. Vocês chegaram nessa live bem próximo, 55. Olha aí, ó. Amanhã, maneira de orar. A gente vai mostrar como se ora através da leitura de uma passagem do Evangelho. Eu acho que amanhã é o monô, né? É o texto monô, Ana. Amanhã é o monô, né? Então a gente vai estudar esse espírito que vai nos ajudar a aprender a orar, nos ensina a orar e vamos aplicar magnetismo em todos os doentes. Você tem um amigo doente, você quer orar por ele, venha participar. Você está doente, participe. Tá aí, monô. Vamos estudar amanhã. Se você quer receber o seu magnetismo, quer receber o seu amparo, venha, participe amanhã conosco sobre a maneira de orar. E sábado é imperdível. O cartaz de sábado, Ana. Olha aí, sábado, deixa eu ver aqui, vai demorar mais um pouquinho, porque tem que trocar. Sábado é imperdível. Sábado nós vamos falar sobre o autismo, o espectro do autismo, né? E quem vai vir conversar conosco é o João Vitor Ipirajá. Ele é do Centro Espírita Alvorecer, tá aqui, olha aqui, o cartazinho vai surgir. Pronto, ó. O João Vitor Ipirajá, ele é do Centro Espírita Alvorecer, ele vai vir conversar conosco sobre o autismo e o espiritismo. Esse jovem já fez
tratamento espiritual no CEAL, ele vai falar do tratamento espiritual dele, e ele descobriu agora que ele é no espectro do autismo, está no espectro do autismo, né? Ele é aquele que se chama de Asperger. Antigamente era Asperger, depois ele vai explicar para vocês como é o Asperger e o que é o autismo, e ele vai estar fazendo o relato da sua descoberta, dessa questão de como é que ele se percebeu, como a família ajudou, como o Espiritismo está ajudando. Vai ser maravilhoso. Eu conto com a presença de todos vocês no sábado, né? Sábado é tratamento espiritual voltado para as doenças da alma, e hoje e amanhã é para as doenças físicas, tá? Olha aqui, ó, que depoimento legal do Jô Félix. Está dizendo aqui, essa pequena aula me veio num momento especial, acabei de ouvir meu anjo da guarda, e aí ele me coloca alguém somando o conhecimento que ele acaba de me doar. Gratidão a você, que não sei nem quem é. Esse que não sei nem quem é o anjo da guarda ou sou eu? Se for eu, esse que não sei quem é, Cícero, muito prazer. Nós somos do CEAL Fortaleza, Centro Espírita André Luiz, seja bem-vindo, venha quantas vezes você precisar, mas isso não tem importância. Olha, Adriana, coisa boa, a Adriana está aqui conosco. Participe mais, Adriana. Tem reunião amanhã, tem reunião sábado. A Adriana me chama de tio Cícero, que beleza. O pessoal da evangelização infantil. A gente se chama tia Ana, todo mundo era tia Márcia, tio, todo mundo era tio, né? É uma beleza. É isso, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Lembro a vocês que algumas pessoas me perguntam assim, no sábado é a nossa reunião de estudo, por isso que a prece de Santo Agostinho 2 é uma prece mais curta. Mas se você quer participar de ter prece todos os dias, Instagram, 6 horas. Toda noite no Instagram do CEAL Fortaleza, nós fazemos a prece dos anjos da guarda. Jô Félix, Jô, não sabia se era Jô, se do homem ou mulher. Jô, seja bem-vinda. Você agora já é de casa, tem as portas abertas, tá bom? Participe sempre que puder. Amanhã, às 20 horas, tratamento espiritual dedicado às doenças físicas, aplicação de magnetismo, sábado, 19h30. Tá certo? E amanhã vamos estudar o Evangelho. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Obrigado a todos vocês que compartilharam, que se manifestaram aqui. É uma bênção. Já, depois da prece, a Ana vai aparecer para vocês darem boa noite. Ana, você quer fazer a prece comigo aqui? Apareça aqui, Ana, porque o pessoal sempre fica feliz quando você aparece. Apareça aqui, entre online aqui, Ana. Pronto. Porque a minha prece fica melhor ao seu lado. Só tem que tirar o som para não ter eco. Vamos lá fazer a prece de agradecimento. Bondoso Deus, Pai amantíssimo, nós te agradecemos pela oportunidade. Rogamos que os nossos anjos da guarda nos envolvam a todos nesse instante. Que possamos sentir a presença deste ser que nos ama, que vela por nós. Que recebamos nesse instante um passe de bênçãos e luzes e que os ensinamentos aqui proferidos calem em nosso íntimo, ressoem em nossa alma e que nos faça modificar os nossos hábitos. Que faça nascer em nós o desejo do progresso. Que possamos esta noite estar todos com os nossos anjos da guarda. Que eles nos lembrem daquilo que escolhemos para esta existência. Que possamos buscar a cada dia sermos mais felizes em Deus. Agradecemos ao coordenador espiritual da nossa reunião, Allan Kardec, ao Espírito de verdade, que é Jesus, nosso modelo e guia, e em nome de Deus, damos por encerrada esta reunião, rogando ao Pai que nos abençoe, hoje e todo sempre. Que assim seja. Muita paz a todos, boa noite, meus amigos. Boa noite a todos e a todas. Olha aí, o pessoal já está se manifestando. Quando a Ana aparece, os corações surgem.
Tá vendo? Cadê os corações? A Tiane já mandou milhões de corações. Obrigado, Tiane. Ó, aqui, Ana. Ó, os corações agora começaram para você. Ó, tá vendo? Pronto. Aqui a Marta. Queria deixar. Eita, que é coração explodindo, coisa boa. Eu queria deixar claro que todo esse estudo foi feito pela Ana, que me ajudou. Eu passei os textos para ela fez todo o trabalho. Então, tenho que deixar claro o papel que ela construiu tudo. Isso aí, olha o pessoal aí, tá vendo? É o pessoal do Darlene, a Nena, meu amigo Antônio de Carvalho. Lembra a todos vocês que nós estamos em campanha também da doação de cestas básicas para os nossos idosos. Se alguém quiser participar, entre em contato comigo, fala com o Celso. Se você quiser participar doando uma cesta básica, fala comigo, hein? A gente temos nossos idosos aí para ajudar. Minha amiga Kátia, Yara, é muita gente. Olha, a Dulce mandou um coração explodindo. Boa noite, Nice. O Fernando, que é compartilhador. Nossa, 57. A Clícia está dizendo que a Aninha é o cérebro. Ela é o cérebro e eu sou só a cabeça, um cabeção desse tamanho aqui mesmo. Obrigado, Clícia, pela participação. E eu vou já chamar você aqui, Clícia, para falar do seu grupo, como vou chamar todos os grupos. Vivi, o Renato. Renato, eu estou esperando aquele, sabe? Sabe, né, Renato? Estamos aguardando. Letícia, muita paz. Letícia, vai ter Mucunzá sexta-feira, Letícia? Vai ter Mucunzá? A Ana, é com você que fala sobre entrar no grupo? É com a Ana, sim. Procure Ana Amaral. Ana com 2 Comigo N. mesmo. Isso, Ana com 2 Gente, N. boa noite. Tô saindo, viu? Um abraço. Roxane, obrigado. A Clícia está dizendo que eu sou linda. Ô, pessoal míope, meu Deus do céu. É isso. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela participação. A noite foi maravilhosa, o estudo foi ótimo. Que Deus nos abençoe e até amanhã. Ana, os nossos comerciais.